pessoas, sejam muito bem-vindos ao LeiraCast. Hoje o nosso episódio com convidados especiais. Nosso primeiro episódio com convidados. Exatamente. Esse é o LeiraCast, então, o podcast do Leandro e da Maíra. A gente vai trazer para vocês muitas histórias de superação, testemunhos e muito mais. Eu tô aqui com o Leandro, ao meu lado. Oi, tudo bem? Já que você está aqui no canal, aproveita já para curtir, se inscrever, compartilhar aí com seus amigos para que possa alcançar mais pessoas e também para ajudar o podcast a crescer. É isso aí. Bom, hoje eu tô trazendo para vocês uma grande amiga minha, quase 6 anos, acredite se quiser, 6 anos. E ela é a Vanessa Popes, administradora por formação, pós-graduada em marketing. E o mais importante, é a esposa do Renan e a mãe da Natália e da Rafaela também. Um grande prazer ter você aqui. O prazer é todo meu. Bem-vinda. Muito obrigada. Inclusive, é difícil agir naturalmente, né? Daqui a pouco a gente vai esquecer que tem câmera aqui e vai ficar de boa. Eu agradeço muito pelo convite. É um prazer estar aqui. Tinha que ser você a primeira convidada. Adorei quando eu Pra entrei. quebrar o gelo, né? Sim, nossa, ficou muito lindo. Parabéns pelo estúdio e pela atitude. Nossa, e eu fiquei muito feliz. Estou muito feliz de estar aqui. Legal. Bom, vamos começar então. Eu acho que para dar aí um background para a galera que está assistindo também. Quem é a Vanessa? Quais são as suas origens, as suas raízes, né? Você é aqui de Sorocaba, né? Sim, eu sou nascida em Sorocaba. Vou tirar óculos para ficar mais à vontade. Tá. Sou nascida em Sorocaba e fui criada em Votorantim. Cresci em Votorantim, então tenho quase 34 anos de Votorantim, exceto um tempo que eu fiquei fora. Mas é a minha terra, é o lugar que eu gosto. Nós tivemos essa conversa, né, recentemente sobre raízes, né, sobre origem, raízes. Então é um lugar que eu não gosto tanto da cidade de Votorantim, mas eu gosto muito de Sorocaba. E eu gosto muito de muitas lembranças, né? Eu tenho as melhores recordações da minha infância, foram todas em Votorantim, então é do meu coração. E falando um pouco sobre a Vanessa, né? Quem sou eu? Sim. Sou a mãe da Rafaela, da Natália, esposa do Renan, filha, amiga, enfim. E eu nasci, né, em 1989. Igual a mim. Todo. É verdade. Sim. Inclusive, nós temos algo em comum, né? Nós somos esposas mais velhas do que os nossos maridos. Eu poderia expor isso aqui? Pode. Já passei. Sim. Eu tive problema. Me incomodava também nisso. E eu fui uma criança muito feliz. Fui criada nos fundos da casa, no quintal, né? Na casa dos meus avós, onde eu moro até hoje. Os meus avós, infelizmente, eu não tenho mais. E eu fui criada num quintal cheio de primos, numa família muito grande, sempre teve muito barulho. Vocês já perceberam isso, né? Em casa, sempre muito barulho, muita gente entrando e saindo. Muitas lições também da infância com isso, né? Vivendo isso. Acho que quem teve essa infância mais agitada, né? Traz muitas lições, até um privilégio, eu acho. Porque nós acabamos por aprender muitas coisas que outras crianças que vivem sozinhas, assim, isoladas, acabam não tendo tanto. Eu tive muito esse privilégio, a neta mais velha, e fui criada ali na rua, brincava muito na rua. Tempos bons, né? Nossa, saudades. Não existe mais isso, né? Dá pra correr, dá pra Só dentro de condomínio agora. Mas assim, dá pra entender que foi uma infância, né, uma adolescência também, eu imagino, muito, muito amada, muito sempre acompanhada de várias pessoas e tal, mas assim, era uma família. Você veio na família abastada ou você veio na família mais simples? Como foi essa parte? Minha família é sempre muito simples. Olha, qual que é a câmera lá? Minha família é sempre muito simples. Então, os meus avós, para vocês terem ideia, meu avô ali perto dos 70 anos, ele era aposentado e ainda trabalhava fora. Minha avó era costureira, aposentada, ainda trabalhava. Tive alguns problemas familiares com relação a essa luta, né? Sim. E acho que foi daí que surgiram alguns exemplos a não seguir, sabe? Mas uma família que sempre lutou. Inclusive eu conto sempre a mesma história, que eu comecei a trabalhar. Eu fui empreendedora aos 10 anos. Eu comprava geladinho na rua de baixo, onde a mulher vendia por 10 centavos, e na rua de cima eu vendia por 15 centavos.
fica a dica. 10 anos. Caraca. Eu tinha 10 anos. 10 anos eu tava... 50% de lucro, ela tinha uma margem boa, né? Exatamente. Então, isso... aprendi muita coisa. Trabalhei na casa da vizinha, inclusive Dirce, um beijo. Obrigada pela oportunidade. A Dirce, até hoje, ela tem a fábrica de costura ali. Eu não sei se fica ali ainda. Mas a época era bem cheia e trabalhava com camiseta, enfim, várias coisas. EVA também. E eu cortava as rebarbas, sabe? Caramba. Quantos anos isso? E limpava a cozinha dela também. Eu tinha entre 10 e 12 ali. Caramba. Eu fiquei nessa vida de mulher, de criança trabalhadora. Inclusive, crianças devem ter esse ímpeto de empreender, tá? Deixem seus filhos empreender. É saudável. É um exemplo bom, porque infelizmente a juventude hoje em dia não faz nada, Sim. mal estuda, vai para casa, fica intocado, né, dentro de um quarto, não aprende nada e não vai para frente, Sim. infelizmente. Verdade. Eu vi até uma neuropsicóloga falando sobre isso, que uma grande percentual de pessoas que têm problemas com drogas, por exemplo, filhos têm problemas com drogas, são exatamente porque eles não têm absolutamente nada para fazer, nenhuma responsabilidade em casa. Sim. Eu fiquei chocada quando eu vi isso. Então, isso já diz muito sobre a sua formação. O fato de você já desde cedo já ter essa... Sim, desde cedo eu sempre tive que lidar com a frustração. Assim, a compra, a gente nunca passou fome, graças a Deus. Eu acho que fome mesmo, é muito difícil a gente conhecer alguém que tenha sentido aquela fome que dói. Eu nunca passamos necessidade, mas era assim, tudo que era pra um, era pra todo mundo. Então imagina, era eu e mais 5 primos, né? Então o Danone era pra todo mundo, era tudo pra todo mundo. E eu aprendi muito isso com a minha avó. A minha avó era aquela pessoa que ela acolhia todo mundo, né? E eu preciso, inclusive, lembrar mais dos exemplos da minha avó, porque às vezes a gente esquece um pouco, né? E ela não cansava, e eu achava isso muito bonito nela. Então, essas frustrações, assim, não eram todos os brinquedos que eu tinha. Era, por exemplo, uma vez eu queria um patinete, não sei se eu já contei essa história pra vocês, eu queria um patinete, que na época era, vocês sabem, né, o patinete, Sim. mas é aquele que você empurra, não é esses patinetes da Faria Limer, sabe? Patinete daquele raiz mesmo, onde você põe o pé no freio e queima seu pé se você estiver descalço. Sim. E era muito caro, assim, eu não vou me lembrar, na moeda, assim, de hoje, deveria ser uns R$300. E eu nunca tinha o brinquedo quando saía. Assim, saiu, lançou o brinquedo, o brinquedo. Eu tinha que esperar o brinquedo ficar barato, né? Então, aquela liquidação, e eu sei do quanto os meus pais lutaram para me dar. Só que eu sei, eu acho que isso te falta. A criança saber. Eu fui ensinada. Meus pais me mostravam. Hoje, o pai e a mãe se matam de trabalhar. E não tem o trabalho de ensinar a criança o que significa aquilo. E é por isso, é muito fácil. Então, eles não sabem, as crianças, né? As minhas filhas mesmo. E é muito fácil isso acontecer. Porque como a gente tem aquele pensamento de que a gente quer dar o melhor, e isso é normal, não é só nós. Os nossos pais também queriam, os avós, enfim. É o normal. Só que a gente tem que entender que precisa ensinar ali o porquê que demorou, o tanto que você trabalhou. Porque se a criança não sabe, ela nunca vai ser frustrada. E assim, como nós somos forjados, né? Tem uma frase, inclusive, do Chesterton que eu gosto, que ele fala assim, mais ou menos assim, que o inferno, ele é um parque de diversões, onde você é obrigado a brincar o tempo todo. E é isso que tá acontecendo hoje, se vocês pararem pra pensar. Verdade. Todo mundo tá brincando o tempo todo. Criança tá de castigo, vai pro seu quarto. Só que no quarto tem videogame, tem computador, tem uma infinidade de brinquedos. Não vira um castigo. Não vira castigo, vira uma lição. E tem uma outra coisa também, se você fazer essa ligação para esse adulto que também brinca o tempo todo, ele não foi ensinado o que é ruim e o que é bom. Então, ali onde estão os vícios, as perdições, estão ali, na falta de saber lidar com a frustração, da falta de saber lidar com o tédio. É a busca direta por prazer, de vários pequenos prazeres direto, e não apenas, não o sacrifício, né? Não a dificuldade que realmente forja a gente. Sim, verdade. E você, de onde é que veio essa sua garra a trabalhar tanto? De onde veio esse ímpeto? Aos Quem te 10 anos. inspirou? Como é que começou? Então, eu ia até falar do meu avô agora, do meu avô natalino, meu avô materno, que é falecido já. Um dia, ele sentou comigo
na cama, e eu tinha aprontado alguma coisa, tinha ali por volta dos 13, 14 anos, adolescente, né? Eu tinha aprontado alguma coisa, acho que eu tinha saído escondido, se eu não me engano, e minha mãe brigou muito comigo. E minha mãe, um beijo pra você. Minha mãe, ela puxava minha orelha e me dava uns tapas, e era necessário, porque eu era terrível. E meu avô falou assim, eu tava chorando, né? E eu lembro até hoje que eu tava com uma revista da Capricho enrolada na mão. E eu segurando a revista chorando na cama dele, porque como eu morava no fundo, então eu ia chorar pro meu avô, né? Eu sou filha única, tá? Não tenho irmãos, mas eu tenho os primos que moravam no mesmo quintal. Então, eu nunca fui criada mimada, mas o meu avô me mimava muito. Sim. Ser a neta mais velha e tudo mais. Sim. Aí ele sentou do meu lado e falou, por que você tá chorando? Aí eu falei, minha mãe, e comecei a reclamar. Ele falou assim, o que é isso aí na sua mão? Daí eu mostrei a revista pra ele, era uma capa da Avril Lavigne. Eu gosto enfim. Mas eu era fã. E aí ele olhou e ele falou, sabia, eu vou contar uma coisa pra você. Tudo que tá escrito nessa revista aqui é legal. Assim, não sei se você lembra, você chegou a ter essa fase da Capricho? Dos testinhos, do quem gosta de você, e nananã. E meu avô falou assim, é tudo legal, mas é tudo mentira. Daí eu fiquei olhando, falei, mas é tudo mentira, isso aqui tá escrito aqui pra enganar você. E pra acontecer o que tá acontecendo com você agora. Sua mãe brigou com você por alguma coisa que você fez. E aquilo nunca saiu da minha cabeça. E aí depois, né, de um tempo, eu comecei você fez a pergunta do que me fez ter esse ímpeto de lutar. Isso. Foi exatamente o exemplo do meu avô e essas coisas que ele me falava. Ele sempre me falava esse tipo de coisa, com muita sabedoria, assim. Meu avô, ele brigava, acho que muito com os filhos dele, mas com os netos, não. Ele conversava muito, então eu aprendi dali que se você quiser ter algo, você vai ter que renunciar a outras coisas. O que eu tive que renunciar naquele momento era aquilo, horóscopo do João Bidu. Eu gostava, eu comprava. Não existe isso, né? Mas enfim. E meu avô olhava aquilo e falava, isso aí é mentira. E para você ter algo e ser alguém, você vai ter que fazer outras coisas. E aí nasceu, eu já gostava de ler, mas eu lia coisas erradas. E aí nasceu o interesse no que ele tinha lá, Barça, enciclopédia, livros que ele tinha, tem ainda até hoje, né, que eram dele. E meu avô eu tô falando bastante do meu avô, que eu acho que foi uma luz que me deu aqui. Meu avô com 70 e poucos anos, ele tinha umas apostilas de inglês e ele se interessava naquilo. Caramba! Que legal. E olha, meu avô tem uma história que num outro podcast eu conto, mas é uma história muito assim, extensa e triste, porque ele perdeu os pais muito cedo e ele praticamente não foi, a alfabetização dele só se completou na fase adulta. E ele gostava muito de ler, de estudar, de se inteirar, e eu achava isso maravilhoso. Além dele ser músico e cantor, enfim, era maravilhoso. E essa parte aí de quem ensinou vendas, foi seu avô também? Quem puxou? Eu sei que você gosta desse mercado de vendas, né? Sempre trabalhou praticamente. Né? Então, eu acho que foi, eu acredito muito que foi a necessidade. A necessidade. Lá com 10 anos. Comprar por 10, vender por 15 centavos. Não era reais, tá, gente? Centavos. Então, e ali na casa na vizinha, era pouco que eu ganhava. Mas era aquilo que eu guardava no meu cofrinho. E eu sabia que eu só ganhava aquilo ali porque ela gostava de mim. Entendi. Ela confiava em mim para fazer aquilo. Não tinha outras crianças ali. Inclusive, poderia dar algum problema, né? Sim. Porque eu era uma criança. Naquela época já tinha esse problema. Eram 12 anos, você tinha. 10 dos 10 até os 12. Tá. E essa conversa com seu avô aconteceu com que idade? Tinha uns 13, 14. Foi depois. Você acha Foi que naquela fase mais difícil, assim, da adolescência, sabe? Você acha que seu avô foi o seu grande exemplo? Um dos maiores exemplos para você? Sim. O meu avô foi um dos meus maiores exemplos. Meu avô, minha avó e os meus pais. O meu pai é motoboy. E eu nunca vi meu pai reclamando de trabalhar. Essa parte de trabalhar sem reclamar foi do meu pai. Eu nunca vi o meu pai. Ele trabalha no sol, na chuva, e eu nunca vi ele, que porcaria, vou ter que levantar hoje e trabalhar. Eu sempre vi ele falando assim, nossa, tá frio hoje, mas graças a Deus, né, vamos lá. Você Fora de série, incrível. Porque realmente, toda vez a gente chega lá, quando a gente vai almoçar na sua casa, vai visitar vocês, sempre tá tão feliz. É uma vibe boa assim, dele, né? Sim. Nunca ouvi com a cara meio triste,
Tipo, Sim. dá pra ver que ele tá, às vezes, tá cansado, às vezes tá com sono, porque trabalhou pra caramba, mas ele sempre tá Sempre em conseguiu. paz, sempre tá sorrindo, sempre trata a pessoa bem. Exemplo mesmo. É incrível, incrível. É Um verdade. abração pra você, seu filho. Sim. E tem a história da minha mãe, porque minha mãe ficou grávida muito cedo, né? Com 15. Ah. E eu, quando eu fiquei grávida da Natália, eu me inspirei na minha mãe. Minha mãe não parou nunca ali. Ela continuou estudando, ela continuou. E ela conseguiu concluir a faculdade que ela queria tanto quando eu tinha 15 anos. Então ela não desistiu. Então, essa parte de não desistir também da minha mãe. É uma coisa que eu tô vendo assim em comum, que eu não via antes, Sim. é o fato de que fica bem claro que as histórias de dificuldade da sua família, elas foram passadas para você. Tem pessoas que Sim. escondem as dificuldades, quer mostrar que é muito forte, que não aconteceu nada, e nenhuma tristeza, nenhum trauma real do que aconteceu. Sim. E a sua família dá pra perceber, você sabe a história de perrengue do seu avô, da sua mãe, do seu pai, e você observou a dificuldade e tomou um ensinamento para você, né? Sim. Isso que eu acho que é bem legal a gente passar para as pessoas também. Bem fora do comum, né? Infelizmente, eu acho certo, eu acho bem certo. Também. As crianças têm que saber como é que os pais se tornaram as pessoas que eles são. Sim. E o fato de não passar para frente acaba tornando a criança bem diferente do que o filho é. E você tem o jeito do seu pai e da sua mãe, porque você se inspirou neles. Sim. Soube as alegrias e as tristezas. Então, realmente é uma criação muito boa. Os meus pais, inclusive, eles pegavam, quando eu era criança, eles me mostravam, esse tanto aqui que entra pra gente de salário, e é isso que sai. Não sobrava quase nada, tá? Era bem na ponta do lápis mesmo. A vida não era fácil. As coisas foram se tornando fáceis conforme o trabalho, né? E uma coisa que eu aprendi muito, assim, até na fase adulta, quando a gente tem muito contato com mercado financeiro e ganha dinheiro fazendo, enfim, N coisas. É o trabalho que faz você ganhar dinheiro. Outras coisas podem potencializar esse ganho, porque você pode saber usar o seu dinheiro, aplicar no que é legal ali. Mas o trabalho é que vai trazer esse dinheiro para você poder dobrar ou triplicar. Mas essa parte da vida financeira em si sempre foi meio bagunçada com os meus pais. Até, desculpa, mas é verdade. É chato, né? Um exposed aqui. Mas eu sempre me esperei. Isso é uma das coisas que eu acho que eu até criei um certo medo de me exceder com gastos. Porque por eu ter visto. Mas o exceder com gastos, na época, não era porque eles queriam, era porque precisava. Né? Lembra do cheque? Talão de cheque? Sim. E era péssimo, né? Mas enfim. E essa parte ficou bem acentuada. E teve um problema nós temos um outro expose, meu Deus. Mas temos um problema na família que me inspira, assim, a conversar muito com os meus primos, inclusive, sobre isso. E eu, do meu jeito, tento ajudar e sempre vou ajudar da maneira que eu posso. Mas, assim, aquela falta de responsabilidade que eu vi muito de perto, com tudo, assim, com família, com trabalho. E isso não me traumatizou nem um pouco, mas me deixava, assim, com um pouco de pena. Porque tem aquela frase, né? Para cada folgado, um sufocado. Então, eu via isso. Eu tive um exemplo próximo. E eu nunca quis ser a pessoa folgada, assim, para os meus pais. Nunca quis ser um peso. Eu acho que isso também foi algo mas isso eu acho que veio de dentro, sabe? Não quero fazer isso. Quando eu for adulta, eu não quero ser esse filho para os meus pais. Entendi. E você me fala uma coisa, tu tá nem na pauta, isso eu vou perguntar. Sim. Você falou que 10, 12 anos você começou a ter essas ações, assim, de empreendedores, né? Sim. Empreendedora. E essa conversa com seu avô veio depois, com 13, 14. Isso. Mas o que foi que fez você, com 10 anos, pensar, eu vou fazer tal coisa pra ganhar dinheiro? Ou foi, eu queria comprar alguma coisa, foi, eu quero ajudar em casa, mas de onde veio realmente, assim, isso? Foi as duas coisas. Esse gatilho, assim, de você fazer isso? As duas coisas. Tem uma historinha, assim, bem pequena, que a gente ia fazer um aniversário surpresa pra uma amiguinha lá da rua. Ana Paula, um beijo. Depois eu vou mandar pra ela, ela vai lembrar. A gente queria fazer. E aí eu precisava de R$1. R$1. E eu tinha aí, acho que... Eu não vou arriscar, mas acho que eu tinha até menos de 10 anos.
queria R$ 1. Não tinha R$ 1. Fui pro meu avô, pra minha avó, pra todo mundo, pro meu pai, pra minha mãe. Não tem R$ 1, não tem, não dá. Não tinha mesmo. Não é assim, não vou dar. Mas cadê o Pix, o cartão de crédito? Não tinha R$ 1. Tá. E aquela moedinha no cinzeiro, minha avó fumava, né? Não tinha R$ 1 ali também. Tá. Aí eu fiquei tão triste. Mas eu fiquei tão triste, eu falei, caramba, como que a gente pode ganhar R$ 1? Aí eu fiquei pensando naquilo, aquele dia. Eu, a Kátia, que era uma outra vizinha, o Marquinho, que era outro vizinho, e o Rômulo, que faleceu, infelizmente ele faleceu. Faleceu, acho que tem 1 ano e meio, mais ou menos 2 anos. E a gente ficou pensando ali, como fazer para ganhar R$ 1? O que a gente pode... vamos pegar uma cebolinha para vender, porque tinha um pessoal que passava com um carrinho, né, de verdura na rua. E a única coisa que tinha ao nosso alcance, na horta ali, que todo mundo pegava coisa na rua, porque minha rua era de terra, minha avó fez uma horta com um monte de coisa do lado de casa, com chá, com tudo ali, e todo mundo pegava. E aí, vamos ver, né? E não deu certo, tá? Porque daí era muita criança querendo muita... Assim, não dava. E dali eu acho que eu comecei a raciocinar com relação a isso. Aí minha mãe começou a vender Avon na revista. Marcava na revista, mandava pedido no papel e demorava uns 20 dias pra ver. Sim, sei. Era assim. E eu queria esmalte, queria as coisas e não dava pra comprar. Eu falei, eu quero... Aí foi daí também o geladinho e a limpeza na cozinha da Dirce, depois que o pessoal que trabalhava na fabriquinha almoçava. E trabalhar na fábrica. Minha avó também trabalhou nessa fábrica. Minha avó costurava, né? Então, às vezes, eu ficava junto com a minha avó. Minha avó fazendo as camisetas lá e eu cortando as rebarbas. E aí veio isso. E eu gastava tudo na revista da Avon, tá? Não façam isso quando eu era criança, tá, gente? Não levem isso em consideração. No caso, ela teve a ideia de empreender sozinha. Foi. Ela se inspirou outras pessoas que vendiam, viu que dava pra ganhar alguma coisa. Como é que eu faço? Tinha um problema e ela veio pensando. E tinha quantos anos isso? Uns 9, 10 anos. Era criança de tudo. Era criança. Eu comia terra ainda. Normalmente você vai pro quarto e chora, né? Hoje em dia bate o pé eu chorava no também. Supermercado, falando que quero um real, Aí e dá eu R$ 1. Minha mãe falava pra mim antes, a gente foi no mercado, assim, você... Eu já, tá bom, mãe, eu não vou pedir. Aí, às vezes eu insistia, mas aí ela só olhava assim pra mim, tá bom, mãe, eu não quero. Pessoal, não vou me virar, vou dar um jeito, vou dar meu jeito. Foi uma... Caraca, já era uma criança fora da média. Fora da caixa. Era fora da média, era bem acima da média, na verdade. Bem acima da média. Mas olha que engraçado, depois... Acho que não tá na pauta, até pra não estender muito, mas assim, eu comecei a namorar o pai da Natália, né, da minha primeira filha, meu ex-marido, e aí, quando eu entrei nessa fase, eu meio que perdi isso, sabe, porque eu aceitava algumas críticas que eu peguei pra mim e eu não acreditava mais no meu potencial, e eu deixei nessa época, peraí, engasguei aqui, justo nessa parte, engasguei. Nessa época eu acabei deixando um pouco de lado, assim, essa Vanessa. E aí ao invés de eu correr atrás do que eu queria mesmo, eu corri atrás de coisas que essa outra pessoa queria. E não que isso seja ruim, porque quando você está com alguém, isso é normal, mas era só. E aí alguns comentários, tipo, isso aí não. E fica para um outro podcast, porque eu não quero expor uma outra pessoa, né? Eu já expus 55. Mas assim, foi bem difícil, porque isso a gente tem que ensinar os nossos filhos e nós também temos que tomar muito cuidado com isso. De deixar, eu tenho isso. Eu acho que é da minha personalidade, quando eu gosto muito de alguém, e eu perguntar, por exemplo, pra Maíra, o que você achou dessa roupa? Eu tô pronta pra sair. E ela fala assim, eu acho que você podia colocar um broche aqui, que vai ficar... Eu vou lá, provavelmente eu vou fazer isso. Eu tenho isso. Então, é um defeito, mas depois eu perdi, depois eu voltei. Falei, não, pera, durou pouco. E eu voltei. E mesmo na dificuldade ali com aquela pessoa, eu bati o pé e aí eu comecei a me olhar mais e eu quase me perdi no meio desse caminho. É até um testemunho muito forte que não dá pra contar hoje, né? A gente marca uma outra vez. Que eu acho que é o maior testemunho assim, da minha história é esse. Acredito que eu já tenha contado pra você. Já, né? Você que sabe, quiser contar, pode contar. Eu deixo pra depois, você que sabe. Não, acho que é melhor.
E assim, foi bem difícil sair desse lugar, porque era um lugar que me colocava, assim, não era ruim só pra mim, era ruim pra minha filha também. E eu tive que me olhar no espelho e eu pedi muito, assim, pra Deus que eu não tivesse... Eu insisti tanto porque eu queria muito fazer tudo aquilo dar certo. Então vem daquela outra parte da minha personalidade que eu quero isso, eu vou fazer dar certo. Mas tem coisas que... né? Mas Deus sabe de todas as coisas. Você morou um tempo nos Estados Unidos, certo? Sim. Você teve quanto tempo aproximadamente? Morei lá. Então, eu fui, vou contar a história desde o início, pode? Pode. O que aconteceu foi o seguinte, eu queria fazer intercâmbio, né? Acho que eu já contei também. Enfim, eu queria fazer intercâmbio e eu juntei todo o dinheiro para fazer esse intercâmbio. Pausa. Peraí. Veio a Vanessa fora da caixa ali do 10, 12, aí 13 teve aquela conversa com o seu avô. Vamos fazer uma linha do tempo pra me colocar também. Sim. E aí você estava estudando normal. Estava no ensino médio, Sim. no ensino médio, foi aí que você pensou em fazer o intercâmbio, foi isso? Foi. Terminou o ensino médio? Terminei o ensino médio. No ensino médio eu queria já fazer intercâmbio, mas naquela época não havia, eu não enxergava a possibilidade. Não, eu já trabalhava, eu comecei a guardar dinheiro. E aí depois entra outra fase da Vanessa, que trabalhava na vizinha. Com 14 eu comecei a trabalhar em uma clínica odontológica perto de casa. Tá. Eu era auxiliar, fiquei lá 2 anos. Saí dali, fui trabalhar em uma loja, vendedora. Aí foi meu segundo, né? Depois do geladinho, foi o segundo contato com vendas. E aí sim eu comecei a perceber, porque entraram muitas meninas para trabalhar no mesmo lugar, nessa loja em Sorocaba, que era volta às aulas. Eu fui cobrir férias. Era volta às aulas, então tinha um pessoal de férias. E eu ouvia muito assim as meninas falando, eu faço isso, eu faço aquilo. Então elas tinham uma condição um pouco melhor, financeira. Eu falava, queria também, né? E eu já, como meu avô falava muito sobre inglês, e assim, pra mim era muito remoto mesmo. Eu falei, jamais eu vou conseguir sair desse país, do estado. Mas eu já saí do estado, inclusive, pra terra de vocês, já falei, quando era criança. E aí, eu falei, eu quero fazer isso. Só que naquela época não tinha Google, né? Não tinha, ainda a gente já tinha, só que era escasso, né? Você conseguir ficar, eu vou dar um Google aqui, vou procurar um intercâmbio, uma agência, não tinha. Aí eu fui uma vez procurar numa agência no shopping Esplanada um panfleto para saber quanto era para fazer um au pair, nem lembro se era esse o nome. Eu sei que assim, na moeda de hoje, ficaria mais ou menos uns 20 mil reais para 6 meses, alguma coisa assim. Eu falei, não, nunca, não tenho, não dá. Só um detalhe, o seu medo, digamos assim, sua preocupação não era, sua preocupação era o dinheiro. Nunca passou pela sua cabeça o medo de viajar sozinha, o medo de estar lá no país estranho, sem falar a língua direito, com pessoas desconhecidas? Nunca foi esse seu medo? Não. Caramba, pelo menos a primeira coisa que eu pensaria, meu Deus, vou falar sozinho, não sei falar com quem, sozinho. Não. Você não fez, não tenho dinheiro pra ir, putz, como é que eu faço agora? Tipo, não. Eu nunca pensei nisso, sabia? Caramba! Assim, muito longe, eu não vou conhecer ninguém, não. Nunca, e nem por ser sozinha, também nunca tive esse medo. Muito corajosa. Muito. Eu saía escondido de casa. Minha avó lá costurando, eu saía e aí eu ia longe, voltava, minha avó nem sabia, olha só. Ai, minha avó. E quantos anos você tinha mais ou menos quando foi pra lá? Quando eu fui para os Estados Unidos, eu tinha 26. Eu fiquei um pouco mais de um ano e, né, agora pulando aí para essa fase, trabalhei em outros lugares, fiz a faculdade de administração. Nossa, foi muito sofrido. Inclusive, eu não podia pagar a faculdade, então eu fui bolsista. Não é impossível ser bolsista na faculdade. E aí, quando eu cheguei lá, né, nos Estados Unidos, tem muitas memórias ruins por causa da condição que eu acabei tendo lá e tudo mais. Mas as melhores lembranças, assim, memórias são, assim, ver a neve pela primeira vez. É um outro mundo, né? É uma realidade totalmente diferente da nossa. É um lugar que você tem tudo muito fácil, assim, trabalhando igual você trabalha aqui, você tem mais, né? Você consegue uma qualidade de vida melhor e consegue, o seu ganho é mais exponencial, vamos dizer assim.
Tem valor de compra, né? Isso. Tem valor de compra, né? Porque aqui, infelizmente, o salário mínimo não é nada. Lá um salário mínimo você consegue viver, Sim. né? Não sobreviver, né? Você consegue Exato. viver assim, tem um mínimo. Sim, e tem as dificuldades também que você enfrenta, porque você em um outro país que não é da sua língua materna, a sua família não tá ali, enfim, seu currículo não é o mesmo, você precisa começar do zero, assim, zero. Então você tem que esquecer quem você é praticamente aqui e começar do zero lá, porque você precisa, não porque você precisa esquecer a parte profissional, a sua experiência, a sua bagagem, não. Mas você precisa ter muita humildade para aprender de novo e conquistar o seu espaço. Porque aqui você está se comunicando, as pessoas entendem perfeitamente o que você fala, eu espero, né? E você acaba conquistando o seu espaço, porque você mostra com mais facilidade. Mas lá tem muitos obstáculos com relação a isso, assim. A confiança é diferente, o brasileiro tem um jeito, o americano tem outro. Então, para você trabalhar com ele, você precisa conquistar mesmo a confiança. Então, assim, até na sua pontualidade, sabe? Não tem essa, ai, desculpa, eu cheguei 5 minutos atrasado pro meu carro. Não. Eles têm algo bem definido. A Maíra, eu tenho certeza que se daria muito bem nesse lugar. A Maíra, inclusive, eu acho que é americana, né? Porque ela tem esse schedule bem, o schedule dela é bem definido, né? Então, isso é muito bom. É um ponto muito bom. A responsabilidade. Então, como você ganha confiança? Uma dica, como ganhar a confiança dos americanos. Seja pontual, seja verdadeiro, não tente esconder as coisas, né, do seu empregador, tô falando, não dos seus amigos. Amizade é outra coisa. É difícil fazer também. Tem a barreira da linguagem, que eu já entendia, já falava um pouco, mas quando você chega lá e senta numa mesa, num pub, num bar, sei lá, numa lanchonete, não é a mesma coisa do que a gente tá fazendo aqui. Não é. Você demora um tempo. E aí isso frustra muito. Eu acho que isso é uma das coisas que faz você chorar, porque eu chorava. Não conseguia se comunicar. Não. E tem a Cíntia, sabe? Um beijo, Cíntia. Ela mora lá, inclusive no começo ela vai lembrar disso. Ela chorava, a gente conversando no telefone. Eu vou embora. Não, você vai aprender, você vai ficar aí. E olha, hoje ela tá super bem, ela trabalha lá, ela se formou e já faz 6 anos já que ela tá lá. Então, isso é um crescimento, é aquele crescimento da academia, sabe? Só que a diferença é que você está lá e não tem como vir embora. Quando você se propõe. Academia, você pode não ir, né? Se você não quiser. Eu sou essa infelizmente. Então, lá você se obriga. E às vezes cansa a cabeça, sabe? Você ter que pensar. É porque assim, imagina um músculo, né? Você tem que trabalhar ele. O cérebro é a mesma coisa. Você tem que pensar em inglês. Tem hora que você só quer chegar na sua casa e colocar no, sei lá, qualquer coisa. Eu ia falar um jornal aqui, mas não merece. E você só quer ligar a TV e escutar o Celso Portiolli no Passo Repasso. Melhor falar da SBT. Cansa mesmo, né? Cansa, Só que isso você vai acostumando com o tempo, sabe? Com quanto tempo você acostuma a cabeça? Eu vou falar pra você a mesma coisa que eu falei pra minha prima. Você tem que ter a paciência de saber que dentro daquele primeiro ano você não vai conseguir conversar direito com as pessoas. Depois desse 1 ano, você começa... É assim, pum, parece que você simplesmente pulou várias etapas. Acontece. Você precisa ter isso na cabeça. E as pessoas falavam isso pra mim, e eu não acreditava. Eu também queria chorar, enfim. Mas aí eu consegui, eu fui tirar meus documentos sozinha. Assim, é algo que acontece mesmo. Só que você precisa se expor, né? Quanto tempo você ficou nos Estados Unidos, aproximadamente? 1 ano e 7, alguma coisa assim. 1 ano e 6, entre 6 e 7, mais ou menos. Quais foram as maiores dificuldades que você passou? As maiores, tá? Barreira de linguagem, distância, você precisar de uma informação de algo que é de lá e não saber para quem perguntar, se você pode confiar nessa pessoa, né? Alguma coisa sobre a lei, algo que você pode ou não fazer. E não entender, às vezes a pessoa fala pra você o que é pra você fazer, mas você às vezes pode estar entendendo errado. Então tem isso, a confiança é algo que, imaginem que vocês estão aqui, vocês conhecem pessoas aqui, e se vocês quiserem se expressar, vocês vão conseguir. E lá é diferente, então até você conseguir se fazer entender, as expressões são diferentes, então continua na barreira de linguagem. Essa parte do começar do zero,
na parte profissional, que é algo que pega muito e as pessoas às vezes têm um orgulho, né? Assim, não, eu tenho esse título aqui, eu não posso me desfazer desse título. E você precisa, pelo menos, sair dele um pouco para depois você poder reconquistar aquele espaço de novo. Então, eu acho que essas foram as maiores dificuldades. E a Natália foi com você ou não tinha a Natália ainda? Não, tinha a Natália, ela foi, estudou lá, inclusive eu trabalhei como voluntária na escola que ela estudou, eu não ficava junto com ela, mas foi muito legal. É uma experiência muito legal ter contato com as crianças americanas e é diferente a criação deles, né? Assim, com relação à disciplina. Lá, os pais, eles têm, pelo menos onde eu estava ali, né? Não posso generalizar, porque eu só trabalhei em um lugar, né? Só trabalhei nessa. Em escola foi só nessa. Então, imaginem que você tem muitas crianças ali que você não conhece os pais, nunca viu, né? Não havia possibilidade de conhecer. E eles, cada um tem um jeitinho ali, mas todos eles têm a mesma disciplina. Isso é muito legal, assim, de ver. Eles são muito disciplinados com relação ao horário e as tarefas, só que eles são um pouco mal educados com relação a palavras, xingamentos, enfim. Entendi. Sim. É porque eles acabam sendo crianças super inteligentes, mas que têm muito contato com a internet, né? Então, imagine as crianças que ficam só no YouTube aqui, acontece a mesma coisa lá. Né? Mas aqui... pelo menos, eu tenho visto mais crianças com um palavreado meio ruim, chulo. Baixo mesmo, né? Mas lá tem muitas, tem que chamar atenção e entender que às vezes vem da própria casa, mas assim, a maioria das crianças. Mas as crianças, assim, quando falam com adultos, elas já falam de uma forma meio... Assim, eles são bem afrontosos. Principalmente porque eu acho que é porque eles viam que eu não entendia direito o que eles falavam. Entendi. Então eles debochavam um pouco, sabe? Isso. Mas eu achava engraçado. Entendi. Porque a criança, apesar disso, ela ainda é uma pura, né? A maioria. Então elas têm essa inocência, não são puras, tá? Não são todas. Sim. Mas tem essa inocência. Então, às vezes, você pedindo ajuda, elas se sentem mais importantes, aí elas ajudavam. Eu não sei o que você falou, você pode repetir de uma outra maneira? Você pode me ajudar? Aí elas mudam, assim, com você. É engraçado isso. Eles são bem desconfiados, sabe? São, tipo, não são iguais as crianças daqui. Tipo, a Rafaela e a Maia. A Maia, ela é super comunicativa e a Rafaela também. E a Rafaela é muito perigoso alguém passar e levar ela embora. Lá eles são bem desconfiados, a maioria, assim. Bem desconfiados, viu? Quem é você? De onde você saiu? Legal. Queria que a Maia fosse mais assim. Mas acho que já é um pouco do brasileiro também, né? O brasileiro é mais acolhedor do que o pessoal fala. Todo mundo fala que brasileiro... Quer dizer, brasileiro não. Chega alguém e fala, poxa, que legal, como é lá, o que você faz da vida, como... Sim. Existe mesmo esse país onde você mora, né? Sim, exatamente. Sendo que a gente vê muito o pessoal falar que quando brasileiro é pra fora, o pessoal fala, volta pra sua terra, aqui não é o seu lugar, não sei o quê. Sim. Umas coisinhas assim, né? O brasileiro sofre um pouquinho mais fora do que o pessoal de fora aqui, ó. Sem dúvida. Tem essa visão. Lá teve uma situação que eu estava no mercado e o cartão, lá ele não tem senha, né? O cartão de crédito lá, você passa e ele não tem senha. E o meu estava bloqueado. Eu estava com umas coisas no carrinho, eu comecei a revirar minha bolsa para ver se eu achava o outro. E aí a mulher que estava no caixa, uma senhora, ela cochichou com o rapaz que estava atrás dela, ajudando com algumas coisas ali, pegando umas cestas. Ela sussurrou algo assim, ela é brasileira. Assim, eu entendi que ela não vai pagar, algo assim. Daí eu tirei o cartão e falei, eu posso pagar. Meu cartão, eu só não estava achando meu cartão. E aí eu passei. Eu sentia que ela não vai pagar porque é brasileira. Olha aí a fama que deram pra nós. Entendi. Então você falou que foi com 20 e poucos anos, né? 26 anos para os Estados Unidos? Isso, quase 26. Tá. E aí, quando você chegou nesse período, então, que você terminou o ensino médio, teve muito desejo de fazer intercâmbio e tal, você continuou trabalhando em algumas outras coisas para conseguir ir? Isso. Quando foi que a Natália nasceu? Em que período disso?
Ela nasceu aqui no Brasil, é isso? Isso, a Natália E nasceu aí no Brasil. depois, como foi essa parte entre o ensino médio e Estados Unidos? Aí no meio ali. Ensino médio, eu fiquei grávida 1 ano depois que eu terminei o ensino médio. Tá. Mas demorou, né? Desde a Natália nascer até a gente ir pra lá. E teve um episódio que ela teve que operar o coração antes de ir. Aí é um grande testemunho também. E aí passei por essa dificuldade também, quase não fomos. Mas o que aconteceu? O dinheiro que eu tinha guardado, assim, não era o total do intercâmbio na época. Mas eu precisei utilizar, eu tava grávida, né? Pra gente, na época, comprar uma casa pra dar entrada na documentação. Então, eu não utilizei. Uma casa lá? Não, aqui. Aqui. Quando eu fiquei grávida. Tá. Aí demorou e só depois isso aconteceu, dessa mudança. Aí eu tranquei a faculdade, fui pra lá. Quando eu voltei, a gente podia deixar, eu poderia cursar um semestre, depois voltar e deixar 2 anos e meio trancada. E foi antes desse período que eu voltei. Então mesmo depois da Natália, você decidiu ainda ir pra lá? Sim. Porque, inclusive hoje, né, a Natália, ela, como o pai dela mora lá, ela tem uma grande possibilidade de estudar lá. Mas a Natália é só quando eu deixar mesmo. Ela tem vontade? Ela tem vontade de estudar lá? Ou Sim. você tem vontade de estudar lá, não? Sim, eu não tenho. Depende. É um assunto é muito delicado, né? É delicado essa cria, parte. Né? E eu fico pensando na gente também, né? Deixar que ir junto, né? Sim, se eu estiver junto, vamos. Mas, assim, o pai dela mora lá. Mas eu não seria algo agradável pra mim. Que ela fosse morar com o pai. Pronto, falei. Pronto. Entendi. Isso. Legal. E ela tem vontade e no momento certo, na maturidade certa, assim, vamos dizer assim, ela vai conseguir ir. Amém. Então, vamos lá. Você estava... Então, aconteceu todo esse período, né, lá nos Estados Unidos. Eu acho que foi uma experiência, com certeza, marcante pra você. Talvez um divisor de águas aí, né? Porque teve a questão do seu relacionamento, da Natália. Foi tudo no mesmo período ali, né? Ao mesmo tempo que foi, assim, engrandecedor, foi realmente esse divisor de águas, foi algo bem pesado. Porque se eu tivesse essa oportunidade em outras condições, aí seria perfeito. Mas teve essa... E o relacionamento, ele, na vida de qualquer pessoa, é algo que você para ali, tudo, né? Por isso. Então, foi isso que aconteceu. Entendi. Aí eu acabei voltando, né? Eu me separei, acabei voltando. E aí, como é que foi? E nosso retorno foi difícil. Aí voltou pra faculdade, teve que... voltou pra faculdade. Na vida. Sim. E aí, graças a Deus, eu tinha bolsa, né? Senão eu não conseguiria terminar, porque eu voltei desempregada, sem dinheiro. É algo que me fez crescer muito também. Eu acho que foi um dos períodos da minha vida que eu mais cresci. Assim, todas as dificuldades da infância, da adolescência, eu acho que essa de voltar dos Estados Unidos, com uma mão na frente e outra atrás, uma inclusive segurando a filha e a outra segurando a mala, porque foi com isso que eu voltei, sem emprego, sem dinheiro, com a filha e sem casa, sem nada, zero, não tinha nada. E eu fui morar, vocês conhecem hoje a casa que eu moro, no fundo da casa dos meus pais, mas aquela casa era outra, estava totalmente detonada a casa. Eu fui morar ali, não tinha janela ali na sala, não tinha porta na cozinha, eu ficava ali, naquele frio. Voltei no mês de julho, um frio de julho eu voltei e eu tive que ficar ali. Não que os meus pais, fica aí. Não, eu quis, né? Eu não quero ficar atrapalhando vocês aqui na casa de vocês, né? Dentro da casa deles, então eu fui pro fundo. Onde eu morei na minha infância. Só que a casa, né, 20 anos depois, estava detonada. Moraram outras pessoas lá que alugaram, enfim. E aí eu tive que me refazer do zero, assim, do zero. Eu falei... Aí foi, acho que uma das primeiras vezes que eu olhei, eu coloquei no papel mesmo. Eu preciso fazer isso, isso e isso. Primeiro eu preciso terminar a minha faculdade, porque eu queria pular as etapas, né? Eu queria voltar a ter a vida... Imagina, eu estava nos Estados Unidos. Eu andava, tinha um carro, tinha uma casa, tinha emprego, tinha, né? Bom, e depois não tinha... Eu, graças a Deus, tinha a Natália. Porque também, se não fosse ela, eu não teria feito nada. E aí teve uma fase também que eu vivi em 2 semanas a vida louca da adolescência que eu não vivi na minha adolescência.
que eu enlouqueci, desculpa, pai, mãe, enlouqueci os meus pais, porque eu saí de um relacionamento bem ruim mesmo. Eu não gosto de tóxico e nem de essas palavras pra mim, não combina. Mas era ruim. E aí, eu falei, não, eu preciso ser feliz. É onde o seu inimigo maior engana, né, você. Que é ali nessa, é verdade, você precisa ser feliz. Você é nova, né? Muitas pessoas. Inclusive, fica um recado muito importante. E quando você escutar algo do tipo, você é nova, você é bonita, vai mesmo. Desconfie. Porque o nosso ouvido, ele não se incomoda com um conselho ruim. Ele fica confortável com um conselho ruim. Agora, se for um conselho que te deixa incomodado, é um conselho bom, talvez. Porque, geralmente, quando a gente tá nessa fase, procuramos conselho com pessoas que vão falar exatamente o que nós queremos ouvir. Que é isso. Então, eu vivi isso nessa fase. Mas foram 2 semanas, contava no dedo, assim. Eu olhei pra trás daquelas 2 semanas e falei, quem sou eu? O que eu tô fazendo aqui? Aí que foi onde eu coloquei tudo na ponta do lápis e falei assim, eu perdi isso aqui, mas eu tenho isso aqui e é daqui que eu vou começar. Graças a Deus, tá dando certo. Foi bem péssimo, não desejo pra ninguém, mas foi algo que também me edificou. E eu falei isso pro Renan esses dias, pro meu marido, né? Deus nunca, mas nunca, quando eu pedi alguma coisa pra ele, especificamente, ele nunca me negou. Mas quando eu pedi especificamente o que eu queria. Eu vi um podcast esses dias de uma menina falando, eu pedi tal, e foi exatamente isso. Específico. Eu falei, Jesus, eu quero isso, dessa maneira. Não importa o tempo que vai levar, mas eu obedeço aqui o que eu tenho que fazer. Só que isso é muito difícil. Porque tem ali no meio, você leva alguns tomos e você, às vezes, é soberbo, você se revolta, você acaba blasfemando algumas vezes, né? Nós fazemos, eu não extravasava, mas fazia isso dentro de mim. Mas isso foi uma das coisas que me ensinou a ser muito humilde, porque olha que engraçado. Eu sempre gostei de vendas, mas eu olhava para vendedores assim, de loja, no varejo, e eu falava assim, eu nunca vou trabalhar aqui, porque eu estudei. Maravilhosa. E onde foi que Deus me colocou? Na loja 100. Obrigada, Daniele. Beijo. Na loja 100? Foi. Olha só. Fiquei um período curto, que realmente não foi algo que eu me encaixei. Sim. Mas ali Deus falava comigo assim, olha aí. Você estava lá na terra perto do Vale do Silício. E olha onde você tá, na Avenida 31 de Março de Votorantim. Assim, agradeço muito as pessoas, óbvio, né? Mas é algo que quando eu coloquei o pé ali no primeiro dia, eu chorava muito antes de trabalhar. Não, sem reclamar, mas eu chorava. Eu falava, meu Deus, o que você quer me ensinar com isso? E um dia eu contando isso pra uma amiga, ela falou, mas que bom que você pensava assim. Você perguntava pra Deus, o que você quer me ensinar com isso? Porque tem gente que não aprende nada, né? Tá ali apanhando e não enxerga. Mas eu enxerguei. E dali outras oportunidades surgiram. E muitas pessoas me ajudaram com relação à direção, ao direcionamento. Sim. Assim, e agora? Qual é o passo? Né? E foi dando certo. Depois eu saí, fui para uma empresa onde eu gastava o meu inglês, que eu aprendi, porque na loja assim eu gastava o meu inglês. Eu falava, fala inglês, o que eu tô fazendo aqui? Mas é muito legal, porque eu ia pro shopping e eu olhava, eu nunca vou trabalhar aqui. E hoje eu tenho medo de pensar assim, falando, não, senhor, afasta essa coisa de mim. Eu não tô desdenhando das pessoas, tá bom? Muito obrigada. Só pra deixar claro, né? Só pra deixar claro. Só tenho vontade, senhor. É só se puder. Mas isso é bem legal, né, lembrar. Porque é algo que, às vezes, você tá ali naquele... Pra você, inclusive, que tá vendo isso. E que tá passando por uma fase que você chora antes de trabalhar, ou chora antes de fazer qualquer coisa. Às vezes chora antes de levantar para pegar seu filho no berço. Aproveite esse momento e sinta o momento, porque na maioria das vezes a gente não vive esse momento, e esse momento precisa ser vivido. Porque dali você é o que vai formar o que você vai ser. Né? E não gosto daquele pensamento gratidão, gratitude, gratiluz. Não sou assim, não sou dessas. Eu acordo com uma tromba desse tamanho. Não fale comigo a hora que eu acordo, por favor. Mas eu sei exatamente o que Deus quer dizer ali. Eu acho que eu sei, né? Deus me ensina muito. Vamos dizer que eu entendo
Hoje eu acordo às 4h30, 4 horas, 4h20, para ir trabalhar. E quando eu acordo, que eu dormi mal, eu olho para isso e eu entrego. Eu falo, Senhor, é para você, porque você me colocou aqui. Ponto. Daqui a pouco tá tudo bem? Demora um pouco, mas fica tudo bem. Entendi. Porque muitas vezes a gente tem aí tem a preguiça, tem o nosso cérebro que quer que a gente fique naquele... Eu não sei de onde tiraram o termo zona de conforto, porque pra mim, aquela zona que eu estava era uma zona de total desconforto. Então, eu não sei, mas é isso, assim, essa parte da história é bem... Mas, de certa forma, a dificuldade, todos os problemas que a gente passa é o que molda a gente. Né? Sim. De certa forma, isso Exato. não tem pra onde fugir. Se a gente não passa por um problema, a gente provavelmente não vai ser uma pessoa admirável. Sim, exatamente. E o que vendem hoje é totalmente o contrário, eu acho muito errado. Que tudo vai ser perfeito. Realmente. Né? É que nem Depois- aquela história, né? O pão só cresce se tomar porrada. Exatamente. Na hora a dor é muito grande do sofrimento que você está passando, da dificuldade, e depois você começa a observar e fica até agradecido. Foi necessário. A pessoa fica até agradecida. Eu às vezes passo por isso, assim, ficar agradecida por um momento péssimo que eu passei, porque Sim. talvez eu não fosse quem eu sou, né? Sim. Tanto você quanto eu, nós sabemos a questão da depressão, que é um assunto muito extenso também, mas vale lembrar. A minha foi desencadeada por coisas, acho que a sua história é diferente da minha com relação a isso, mas eu acho que a própria depressão é um dia após o outro, e você precisa aprender a conviver com isso. Então, se você se joga ali naquele lugar sempre do que tudo é ruim, que todo mundo é ruim, que tudo vai dar errado, que tudo é uma porcaria, você não consegue sair dali. Né? Então, nós fomos forjadas para aprender a lidar com a frustração. E parece que existe uma... Assim, só para construir o pensamento, a gente passa por isso, parece que Deus... Deus é tão bom que ele anestesia você. É igual a dor de parto. Você sentiu a dor, mas você não desiste de ter outro filho depois que aquela dor passa, você já esquece, você abraça seu bebê e você... Deus é tão bom que ele proporciona isso. Vai passar pela dificuldade, pelas próprias escolhas, porque eu fiz escolhas ruins, fique muito claro, eu fiz muitas escolhas ruins. Deus me dava muitos sinais. E olha que ele me dava muitos sinais, inclusive quando eu ainda não tinha tanta intimidade com ele. Por isso eu falei pro Renan, Deus nunca me abandonou. Eu passei por muitas coisas, assim, milagre mesmo. Milagre, de eu ver o milagre acontecendo na minha frente e eu não entender o que estava acontecendo naquele momento e depois eu olhar e falar assim, foi ele. Sempre é ele, mas naquele dia ele me acariciou assim, de uma maneira especial. Só uma coisa, essa base sua cristã veio de onde? Isso é uma coisa que eu tenho que precisar também. Então, Já a sua família já veio na família católica e você já gostou e já se apegou a isso desde cedo? Como é que foi essa parte só? Então, a gente vê muita gente na internet hoje, a modinha, né, da igreja e tudo mais. Mas a minha família, dos dois lados, nós sempre fomos católicos. Certo. Tanto do meu pai quanto da minha mãe. Da parte da minha mãe, tinha mais uma mistura. O que acontece com o povo brasileiro nessa parte, assim, uma mistura. A minha avó tinha uma crença um pouco espírita, mas ela era católica, mas ela não é aquela católica não praticante, né? Ela era católica, ela era devota, enfim, mas ela acreditava também nessa parte. Depois, ali no final da vida, ela... Não, eu acho que não é mesmo por aí, né? Tá. Mas o meu avô era um pouco... Meu avô sempre teve muita fé, mas não ia muito... Ele gostava de ir à missa, mas não frequentava toda semana, enfim. E a parte da família do meu pai, principalmente a minha avó, mãe do meu pai, sempre foi muito assídua na igreja. E isso veio da família. Então veio... Mas a base, assim, os mais velhos, por exemplo, da minha mãe, a mãe de criação do meu avô, ela morava na igreja. Ela cuidava da igreja, ela abria, fechava, ela morava na igreja. Então, assim, tive uma base legal. Então, fui pra catequese cedo, fui batizada quando bebê, que é a igreja católica tem isso. E fiz a catequese, crisma, tudo no tempo certinho. E hoje eu sou catequista, né? Acho que eu já comentei com você. Sim. Mas o que aconteceu, eu sempre ia à missa.
eu participava do grupo de jovens e tudo mais, mas muitas das coisas que eu sei hoje, porque eu parei para ler, para ter uma boa catequese mesmo, foi mais a fase adulta. Fazer as coisas ali certinho e tudo mais, foi mais a fase adulta mesmo. Mas eu acho que a maioria das pessoas é assim. A maioria das pessoas assim, tipo, eu mesmo também. Também tive minha trajetória religiosa. Sim. Mas eu sinto que hoje eu sei muito mais coisa, eu aprendo muito mais coisa, eu leio muito mais coisa do que na minha infância. Eu também fui batizado, tive primeira comunhão, crisma, tudo certinho. Só que a minha cabeça hoje é bem diferente. Sim. Tipo, eu consigo enxergar mais a religião como aprendizado, né? A gente tem que aprender, Exatamente. tem que se aprofundar mesmo. O que eu vejo acontecendo hoje são dois movimentos. Um pessoal voltando para a igreja, graças a Deus. Graças a Deus. E um pessoal convencendo ou se convencendo da relatividade, sabe? Desse perigo da relatividade. Que o Olavo, né? Gosto muito do Olavo. O Olavo de Carvalho fala, né, que a relatividade... Eu não vou falar palavrão aqui, mas... ele falava dos argumentos, enfim, né? Corta. Mas assim... O Olavo, ele deixava isso muito claro e isso é muito real. Que a relativização das coisas é o que torna a vida daquela pessoa nada, né? O Deus do acaso. Tudo é certo, tudo é legal, pode tudo desde que, entendeu? Então é horrível isso, né? E hoje as crianças estão sendo doutrinadas dentro das escolas a pensar assim, pelo professor que tem lá seus 20 e poucos anos e que não foi para a igreja. E assim, vamos combinar que o ir à igreja é importante. Ir à igreja. Trabalhar na igreja. Não existe isso. Eu sou assim, mas é da minha casa. Não. Se você tem filhos, escutem, ouçam. Levem os seus filhos para a igreja. Presencialmente. Exato. Lá dentro. Com exemplos, com vivência. E olha, outra coisa que hoje, a minha prosperidade, de certa maneira, a prosperidade que eu tenho hoje não é aquela teoria, aquela teologia, né, da prosperidade. Não. Financeira, isso, né? não. A prosperidade, família, saúde, sabedoria, ela veio do trabalhar na obra, assim, de Deus, a igreja. Porque eu cresci vendo aquilo ali e eu sei que aquilo ali é importante. E eu vejo as igrejas abandonadas hoje. Assim, não são todas, assim, umas mais que as outras, mas teve um movimento muito grande do pessoal saindo da igreja nos últimos 30 anos, e eu acredito que hoje, nós jovens, né, eu sou jovem ainda, tá, por favor, que temos filhos e tivemos filhos jovens e acordamos para isso, acabamos que com a nossa voz estamos chamando as outras pessoas para voltar. Graças a Deus. E muitas pessoas estão enxergando isso. Então, nem tudo está perdido com relação a isso, pelo menos. Eu acredito, eu confio muito nisso. E todo esse estudo, esses conceitos que você tem aprendido, né? Você tem aprendido bastante porque também você está trabalhando como catequista também na igreja, né? Isso. Tem lido bem mais também. Sim, com certeza. Acaba que quando a gente se envolve mais com criança e com, no caso, adolescente, também pré-adolescente, não sei se tem esse termo ainda, pré-adolescente, a gente acaba estudando mais mesmo. E até pelo local onde ela trabalha, né? Quem não sabe, a Vanessa trabalha no Brasil Paralelo, uma empresa incrível. Sim, Brasil Paralelo, muito obrigada. Inclusive, para os meus amigos que estão assistindo, um beijo para vocês. Muito obrigada por tudo. Deixa o like, amigos. E assim. Então, assim, começou eu catequizando a Natália, catequizando a Rafaela. E aí eu falei, vou fazer isso lá na igreja também. Expandir isso para a comunidade da sua igreja. E me fala uma coisa, é catequista, trabalha no Brasil Paralelo, tem 2 filhas, um marido, uma casa, uma vida. Sim. Como é que faz? E agora ministra da Eucaristia. Ministra da Eucaristia, empreendedora da IMAX, né? Isso. E aí, como você falou, né, de prosperidade, tudo que a gente consegue tem um preço. Tudo que a gente batalha, todo sonho que a gente tem um preço. A gente aqui faz o podcast, faz as coisas, dorme, né? 3 horas da manhã, às vezes acorda. Eu vejo. E eu falo, meu Deus, a Maíra não é a mesma. Então, assim, vocês dormem, a gente vai cá pingando de sono. Então, assim, tudo tem um preço. Às vezes as pessoas veem a Vanessa
linda, maravilhosa, Ai, dois obrigada, filhos, né? Brasil Paralelo, nananã, e Max. Sim. E acham uma coisa maravilhosa, uma coisa linda, uma coisa fácil. Que mulher de sorte. Que Nossa. mulher de sorte, acordou um dia top, tudo É. certo na vida. Sim. E aí eu queria que você falasse um pouco para as pessoas sobre isso, sobre o preço que você paga e que todo mundo tem que pagar caso queira ter alguma coisa. Sim. Então, primeiro, precisa ter sentido. Se não tiver sentido, você me conheceu numa fase que eu estava fazendo coisas sem sentido. Assim, não que eu fazia coisas que não faziam sentido. Vou tentar explicar. Eu fazia muita coisa e ao mesmo tempo eu não via sentido nada daquilo que eu fazia. Então eu queria aprender com a Maíra a tirar foto, eu queria ser blogueira, eu queria fazer não sei o quê. Nossa, minha vida era um caos. E eu sempre fui muito desorganizada. Então eu sofro muito para me organizar. Sofro mesmo, assim, eu choro. De verdade, choro em posição fetal. Eu não consigo me organizar. É assim, por causa do temperamento. Não vou colocar a culpa no temperamento. Se eu fosse adolescente, eu ia colocar a culpa no signo, né? Porque eu não acredito em signo, na verdade. Eu colocaria. Aí, o que eu vejo hoje é assim, é o sentido. Se não fizer sentido, assim, se você não colocar amor mesmo naquilo que você faz, você não tem uma linha de onde você quer chegar. Então, o que eu quero dizer com isso? Eu trabalho em um lugar que é longe da minha casa, que eu amo e que eu fico muito cansada, mas eu faço com muito amor, por 2 motivos. Eu tenho um retorno bom e eu amo o que eu faço. E eu acredito muito no que aquilo ali que eu estou vendendo, que eu sou vendedora, muda a vida das pessoas, assim como mudou a minha. Mudou muitas coisas na minha cabeça. Inclusive, eu nunca falei assim, eu sou feminista. Mas eu tinha, deve ser legal isso aqui. E foi ali, né, vamos fazer um jabá. Sim. Foi ali, através do conteúdo da Brasil Paralelo, que eu olhei e falei assim, não, isso aqui não é legal. Eu já tinha uma desconfiança. E ali eu tive certeza, não é legal. Então, eu acredito muito nisso, que é meio providencial as coisas, da maneira que eu entrei ali, que é uma história bem doida também. Mas eu olho para tudo hoje que eu vou fazer e eu coloco sentido. Então, quando eu tô ali, a Maíra sabe, o Leandro sabe, que eu trabalho muitas horas. Mas eu trabalho sem reclamar. Às vezes eu choro, sim, mas eu choro de canseira física. Não é por ingratidão, não por nada. Mas eu peço muito para Deus sempre me permitir fazer aquilo que Ele quer que eu faça. Eu aceito isso. Hoje eu posso trabalhar na minha casa alguns dias, então eu estou mais próxima das minhas filhas. Isso é providencial. Você poder ouvir o que sua filha está fazendo no quarto, você poder parar para almoçar com a sua filha, com seus filhos, faz toda a diferença. Então, sabe aquilo que eu falei sobre pedir exatamente aquilo para Deus? Uhum. Então, é isso. É sobre você pedir, eu quero isso, isso, isso. Deus, ele foi lá e nesse momento é seu. É óbvio que muitas coisas podem acontecer. Amanhã pode ser que eu não esteja mais lá no mesmo lugar. Mas eu jamais esquecerei desse momento que eu pude fazer isso. Então, apesar de eu trabalhar muitas horas, a gente tem hoje a IMEX que está começando, né, em parceria com a Cíntia. E é muito difícil também, porque é bastante burocrático. Vocês também estão empreendendo. Vocês sabem o quanto é burocrático empreender e você prestar um serviço, fazer uma nota e fazer uma venda, enfim, muita coisa. E aí tem a parte de ser esposa, ser mãe, ser amiga, socializar, descansar, e é o preço que você paga. Você vai fazer as coisas quando você conseguir encaixar. Tem muita gente que fala assim, e eu admiro quem consegue fazer exatamente tudo regrado, que é o caso da Maíra, tá? Vou deixar claro. Nem sempre. Então, nem sempre você vai conseguir ok, é só você se reorganizar e continuar. Isso que é importante. Aí eu gosto muito de São José Maria Escrivá, não sei se vocês já viram, que é da Opus Dei, vocês já ouviram falar da Opus Dei? Já ouvi falar. Então, sobre o sentido no trabalho, traz essa forja. Inclusive tem 3 livros dele que eu gosto muito, que, assim, ele fala coisas ali que realmente traz você para sua realidade no trabalho, sabe?
Você trabalhar, colocar o seu melhor ali, porque você vai ter algo ali na frente que faça sentido. Então, o que eu quero hoje é o momento. Meu avô falava assim pra mim. Meu avô de novo. A hora de trabalhar é na juventude, na velhice. Você pode trabalhar, mas você não vai ter tanto vigor. Sim. Então, qual é a hora de eu colocar vigor e trabalhar muitas horas? É agora. Então, eu sei que Deus, Ele está preparando esse caminho e está me forjando também para que eu consiga fazer outras coisas. Então, isso é muito importante. Só que você precisa viver esse processo. Não é fácil empreender. Tem muita gente que romantiza, né? Eu sou empreendedora, ou romantiza o home office. Gente, trabalhar em casa é um caos. É um caos. É um caos. Um bebezinho, então, é um caos bem... É um caos E você sujo de tem- fralda, sujo de cocô. Sim, e de repente você tá no flow ali fazendo aquilo que você daqui a pouco chora. Você precisa parar. Caraca, é muito tenso isso. E você tem que voltar do zero e começar. É frustrante. Você tá na vibe ali, na vibe boa. Sim. Né? E o pior é que começa, aí chora, né? Se for aqui o caso da gente, o Levi chora, tem que parar. Aí daqui a pouco fala, putz, olha a hora, pode fazer o almoço. Sim. Aí eu vou almoçar, aí depois o Levi começa a chorar, aí a mãe já quer atenção, já não quer ficar lá, aí tipo, toma atenção nós É dois. uma coisa... No final das contas, trabalhar em casa é muito difícil. É muito difícil. Dá pra fazer um vlog. Dá. Nossa. Você põe a câmera em um lugar, Nossa. um cômodo, depois põe em outro Nossa, e eu vai adorava. narrando. Aqui o estado. Eu ia fazer isso, porque tem muito conteúdo, porque é um sofrimento. Assim. Aqui, ó. A gente vê que o pessoal gosta muito de ver isso, né? Ah. Vê por esses canais da Virgínia. Virgínia, assim. Ela Faz essas coisas. boas, faz, assim, não para de crescer o canal dela. E não seremos é isso. iguais. Não Não é é de isso. conteúdo, fazer isso aí. Mas ela faz exatamente isso. Só que ela sobe vídeo todos os dias, assim. Eu também não sei como que ela consegue raciocinar, porque é muita coisa, né? Uhum. Eu acho que se torna uma coisa pesada. Mas aí eu volto naquilo. Tem sentido pra ela? Ela tá forjando agora, ela tá dando o sangue dela ali nessa juventude pra depois ela ficar tranquila, talvez, né? Parece que ela segue essa linha. Inclusive, ela tem um negócio lá que ela faz, que na sexta-feira ela não pega no celular, ela só fica com as filhas dela. Eu ouvi falar sobre isso. Ouvi falar sobre essa ação dela. Então, é isso, ó. Se você organizar tudo certinho na sua cabeça, colocar no papel... Colocar no papel. Não vale pensar. Não vale nada. Você tem que pegar um papelzinho, uma caneta, um rascunhozinho, qualquer coisa. E escreve. Se não for pro papel, não adianta. Você tem que escrever. Depois vai refinando. E vai refinando. Vai refinando. Isso. Aí ramificando, criando as raízes. Parece que tem um poder no papel, na caneta, assim, que as pessoas não Sim. sabem. Porque não é algo rupestre, sabe? Um papel, uma caneta, jovens, peguem um papel e caneta e experimentem. Porque para uma pessoa desorganizada feito eu preciso disso. Se eu não fizer isso, eu não vai. E olha, tá tudo ali na minha frente e às vezes eu fico parado olhando aquilo. O que é isso aí? Eu tenho isso. Eu não sei se eu acho que eu tenho um pezinho ali no TDAH, né? O Leandro pode... Opa! Prazer, aqui TDAH, tudo bom? Porque Fala sobre o que vocês, né? tem a questão do hiperfoco, né? Do TDAH. Ele sabe o que é isso. Então, eu não vou me autodiagnosticar, eu também nem tô falando, tá. Sim, né? sim. Mas é engraçado que eu me identifico muito, porque tem muita coisa que eu preciso... Às vezes eu preciso ficar sozinha para conseguir raciocinar, para você ter ideia. Se tiver eu aqui, eu posso colocar um fone, mas se eu ver movimento, acabou. Se eu ver alguém, por exemplo, o Renan, não, eu vou ficar aqui fazendo isso aqui. Se eu não tô ouvindo, tá? Eu coloco um fone com um ruído branco, alguma coisa assim, e o Renan só tá fazendo isso aqui no computador, e eu estou vendo esse movimento da mão dele, juro, eu não consigo raciocinar o que eu preciso. Nossa. E isso me prejudica muito. Que outra cabeça, né? Já eu tô aqui, tá tudo muito quieto. Peraí. Cada um tem que estar fazendo a sua tarefa. Sim. Leandro faz o quê? Não sei o que tá fazendo o quê. É pessoa controladora, diferente. Pessoa, Leandro, eu vou no banheiro. Senta aqui pra conversar comigo. Mas não é sempre que eu fico assim. Ai, meu Deus. Na maioria das vezes eu consigo colocar meu fone e fazer o que eu tenho que fazer. Mas em tarefas que exigem um pouco mais de
uma tarefa mais que tem mais dificuldade, Sim. aí é ruim pra mim. Aí precisa. Sim. É ruim. Precisa. Se, por exemplo, a Rafaela estiver brincando ali, eu tô aqui, ó, eu fico assim, ó, olhando pra lá e é estranho. Entendi. Mas é isso, é o sentido. Eu acho que você ler coisas que agreguem pra você é importante nesse caminho, pra você entender. Isso aconteceu pra mim. Eu precisei conhecer vários autores e a história e o que eles escrevem pra ver o que eu gostava e pra ver o que ia me ajudar. Porque não é ler qualquer coisa também. É sair lendo. Passei por isso Você total. Eu tive essa transformação com a leitura. Precisa experimentar para você descobrir qual é o seu estilo literário, digamos assim, Isso. né? Seu gosto, seu assunto. Eu, por exemplo, não consigo gostar de livros de fantasia ou de histórias, assim, Sim. que não Não são gosta do Senhor dos reais. Anéis? Não consigo gostar muito de coisas assim. Meu Deus, Eu não gosto de sofro. Nárnia, né? Eu sofro. Eu gosto de livros mais conceituais, por exemplo. Sim. Eu gosto de livro que eu marco, tem uma característica, que tem uma frase de impacto, que ensina alguma coisa, que amanhã eu posso aplicar aquilo. Qual que é o Se seu uma temperamento pessoa- mesmo? Colérico. São os intitulados autoajuda, né? Não faz muito sentido ser autoajuda. sim. Acho que é mais desenvolvimento pessoal. É mais motivacional, no sentido de desenvolvimento, e não no Desenvolvimento sentido pessoal, de Eu não gosto- levanta! O Milagre da Manhã. Todo mundo acha, todo mundo que lê o Milagre da Manhã acha que acordar realmente 4h30, 5 horas vai resolver todos os outros, o que vem. Não é isso que o cara quer dizer. negócio por trás. É aquele ali, o clube da Maíra, que é o clube das 3, não é nem 4h30, agora é 3 horas da manhã. Ela nem dorme, eu acho. Você tem que entender, tá vendo? O sentido. Você precisa Tem que ter. entender o sentido, porque não adianta acordar às 5 da manhã pra fazer o quê? E digo mais, viu? Colocou sentido, colocou propósito. Você vai acordar naturalmente às 5 da manhã, às 4, às 3. Com ânimo. Às vezes eu me acordo 3 horas da manhã e eu não quero dormir. Eu não consigo, eu não consigo. Tenho uma ideia. Eu tenho um negócio muito bom que eu preciso. Eu juro a você. Sim. Logo, essas coisas. Eu fiz isso aqui 3 horas da manhã, eu acordei do nada, na minha cabeça. Sim. E veio uma logo, e veio não sei o quê. E tipo, Ficou muito eu até bom. falo pro Leandro, eu não sinto nem mérito nas coisas, em algumas coisas que eu faço, porque não é de mim, tipo, eu acordo com uma coisa na minha cabeça, tipo, a ideia vem todinha na minha cabeça. Então, assim, quando você encontra alguma coisa, que eu acho que não tenho certeza que você encontrou, é diferente. Sim. Quando você tem um propósito, quando você sabe que você está fazendo o que você tem que fazer, ninguém mais no mundo tem que fazer aquilo, só você. Sim. A coisa anda. E também a pessoa tem que, quando a pessoa encontra esse propósito, a pessoa começa a se imaginar numa situação daqui a um certo tempo, né? Sim. Aqui sei lá, você falou, a gente tá na idade do pico, né? No pico que a gente tem que ralar, tem que dar Exato. aquele gás. Então, a gente já começa a imaginar, poxa, tô 30, 35 anos nessa faixa aqui, então, quando chegar aos 40, começa um pouquinho mais de dores, aí 50 já fica um pouco mais difícil. Sim. Então, com 50 anos eu quero estar em tal lugar, quero ter uma vida desse jeito, Isso. quero ter um padrão de vida desse jeito, Sim. e não quero estar preocupado, né? Sim. Não quero estar correndo tanta correria, quero pesar um pouquinho no freio, ir mais devagar e sentir a vida, né? Exatamente, mas é por isso que você está falando, que a gente está falando total, é o sentido que você coloca naquilo. Pra quê? Talvez você chegue nos 60, Leandro, e você não queira descansar. Exatamente. Quando você trabalha no que você gosta, você deixa de trabalhar, né? Sim, Eu não me exatamente. vejo não parando. Que coisa louca. E né? eu acho que é óbvio que você tem a limitação física, mas você não deixa de querer fazer. Uhum. E aí você dá um jeito de fazer, sabe? Meu avô foi pela necessidade, mas ele gostava. Ele era porteiro, aposentado já, ele era porteiro. Acordava muito cedo, era 3h30. E vinha pra Sorocaba de ônibus, enfim. Essa era a realidade. E tem uma história engraçada do meu avô. Meu avô, ele fazia assim. Uma vez ele levou a gente pra conhecer o aeroporto de Congonhas, porque a família dele é de São Paulo, né? Da parte dos meus avós maternos. E ele levou. Ele tava, eu lembro até hoje que meu avô, ele era loiro, de olho claro, alemão, né? E ele tava com roupa clara, assim, todo de branco, e todo mundo passava e olhava assim pra ele. E aí ele começou a fingir, foi muito engraçado. A gente tava descendo a escada rolante, ele começou a fingir: olha pessoal, tava eu, meus primos, a minha mãe, aqui nesse lugar a gente vai filmar aquela cena. Aí todo mundo ficou olhando assim pro meu avô. E ele ficou sério, e a gente ficou assim:
O que tá acontecendo? Então, sabe aquela cena que o rapaz chega e não sei o quê? Que ele fica preso. Sabe aquele filme do Tom Hanks que ele fica preso no aeroporto? Se vocês já assistiram? Ele começou a falar do filme. E eu... Aí ele, então, vocês... Aí, na hora que a gente terminou de descer a escada, eu falei, vô, o que foi isso? Ele... Você não quer ser famoso? Você tem que fingir que você é. Simples. Aí eu comecei a rir, falei, tá. E aí ele falava assim, às vezes eu vou em alguns lugares e o pessoal acha que eu sou médico. Porque, por causa do jeito, meu avô gostava muito de usar roupa clara, sabe? Entendi. Era muito elegante. Mas faz Olha sentido, aí. né? Faz sentido. É bíblico isso, não é? Você começa a se comportar como você quer ser, você acaba se tornando o que você Somos quer ser. transformados pela contemplação. É bíblico isso. É bíblico. Olha só, um corte aí também. É. Isso Bom, é eu muito acho que então deve ser por isso que as pessoas veem em você e podem pensar que você é sortuda. Porque você encara as coisas como se fosse seu propósito de vida. Então acaba sendo natural, automático. De certa forma, o seu hábito bom, né? Virou automático. Então para as pessoas acaba parecendo uma coisa que não é, na verdade. Né? Infelizmente essa história aí que a pessoa fala, foi sorte. Isso é papo de pessoa fracassada. com certeza. Porque É o as ressentimento, né? as pessoas veem os seus méritos, mas não vê o sofrimento que você passou por lá. Não vê toda a sua trajetória, não vê o que você deixou, os seus sacrifícios, né? Sem dúvida. Família, amigos, as pessoas mais próximas. Sono, né? Sono, saúde, Tem que né? equilibrar Às vezes a pessoa tudo, abre né? mão da saúde para conseguir fazer algumas coisas. Tem que equilibrar tudo. E é muito difícil, não é fácil. Não. Mas as pessoas que falam, vamos usar o clichê, a gente vê o pessoal, todo mundo falando isso em podcast, o pessoal que não faz nada, realmente são aqueles que falam isso. Porque os outros não têm tempo, né? Exatamente. Mas ela tem tal coisa. E olha que engraçado, a gente nem tá falando aqui de prosperidade financeira, porque eu tenho muito a correr ainda nessa esteira. Sim, A gente tá falando, nós temos muito que correr nessa esteira ainda, mas olha só, a gente tá falando do que nós somos por dentro. Pode ver qualquer dificuldade, que a base tá ali, ela é forte, né? Eu acho que é isso, não é sobre a grana, dinheiro, pronto, milionário, não. Mas a gente sabe o caminho que a gente precisa percorrer para não passar necessidade, para ter o que a gente quer, para chegar onde a gente quer. E eu acho que isso é mais importante. Muito mais importante que o dinheiro. É a sabedoria de Salomão, né? Quando ele pediu, o que você quer? Sabedoria. Ele podia pedir qualquer coisa. Ele pediu sabedoria. No fim ele acabou errando também, mas é só para mostrar pra gente também que tá ali nas escrituras registrado que o povo de Deus erra e acerta e precisa saber pedir as coisas certas. Eu acho que é o maior aprendizado que eu tenho com o Salomão é esse. E tem que lembrar também que nesse mundo tereis aflições. Então já vai se preparando. Exato. Né? Mas a grande sacada é continue a nadar. Independente do que aconteça, continue a nadar. Tenho certeza que é por isso também que as pessoas, e eu também, admiro tanto você. Quando eu comecei a trabalhar na Brasil Paralelo, eu realmente ia chorando, eu contei pra você, né? E depois, vamos lá, vai dar certo. O couro vai ficando grosso, como o povo fala, né? Caleja, exatamente. Fora, né, eu não posso esquecer das pessoas que me ajudaram nessa trajetória, tanto lá dentro quanto na minha família também. Então, aquela coisa que você consegue sozinho, é muito importante lembrar que você não consegue sozinho. Sim. Mas eu não tenho apoio em casa, mas de alguém lá fora, alguém vai ter que te ajudar a abrir essa porta, né? Se você for procurar um emprego, dentro do emprego alguém vai te ajudar, enfim, precisa estar aberto para isso também e ter essa visão, né? Essa visão de gratidão mesmo, né? Então é isso. Mas é anestesia, viu? Porque quando eu olho, eu falo, nossa, como eu consegui? Passou isso, né? Como foi que isso aconteceu? Sim. Sem dúvida é uma história de superação. Bem incrível. Tem muita coisa aí pela frente. Muita coisa aí pra aí. Tá plantando bastante agora. Sim. Plantando bastante. A gente vê que, às vezes, a Maíra acorda aí 3, 2 horas da manhã. A Maíra fala, nossa, eu tava lá
fui mexendo no computador, quando vi, a Vanessa estava online trabalhando. Falei, caraca, É das minhas. exatamente. É das minhas, sim. Aí depois que a gente é amiga, porque a gente tem a mesma vibe aí do Sim. Então Tá, fica vai. uma outra lição, né, das suas amizades. Sim. Não vai desdenhar das pessoas, enfim, não é isso, tá? Por favor. Aham. Mas é você entender que você não cabe mais naquele lugar também, onde as pessoas que estão ali agem como você agia na adolescência. Tem alguns amigos que eram muito amigos, mas ficaram lá. Eles Sim. ficaram naquele lugar. E eu não sou melhor que eles. Longe de mim. A realidade é diferente para todo mundo. Mas aquelas pessoas... E tem outra coisa muito importante que eu não posso deixar de falar aqui. Sim. Não adianta você ou eu ou qualquer pessoa querer ajudar quem não quer ser ajudado. Eu acho que é o maior gasto de energia que a gente tem. Quem não quer ser. Não é aquilo que a pessoa não está se esforçando, tá, mas ela não quer. Ela não quer. E não adianta você fazer essa transferência de energia. Não estou falando de energia no universo, tá? Tô falando de energia Sim, mesmo. sim. Gasta fisicamente e mentalmente também. Para ajudar alguém que não quer ser ajudado. Isso. Respeito o livre-arbítrio. Peça a Deus, por favor, abre os olhos das pessoas. Sim. Abre os olhos, porque... Ouvir, às vezes, enfim. Mas elas acabam ficando para trás, assim. Não para trás no sentido da prosperidade, tá? Sim. Falando para trás na sua vida mesmo. Sim, Você, às vezes eu me pego lembrando de pessoas. Eu nunca fui uma pessoa de muitos amigos. Nunca fui aquela pessoa que, tem 10 amigos, 15 amigos. Não. Inclusive, eu conto na palma realmente de uma mão os meus amigos. Vocês são uns deles. Mas eu tenho muito cuidado com isso hoje na fase adulta. Né? Porque, como eu passei por muitos lugares, eu fiz amizades ruins. E eu, às vezes, gostava de estar ali ouvindo alguma coisa que não era legal e tudo mais. Só que você não consegue ter esse discernimento. É só com a maturidade mesmo, não adianta. É isso aí. Eu sei. Eu até fiz um vídeo. falando sobre amizades. Eu assisti esse vídeo. Não, Eu assisti o seu último, que a Maíra postou sobre as coisas lá. Os hábitos. Sim, Os hábitos. Mas eu fiz um vídeo falando sobre amizades, a importância de escolher bem amizades e tipo, a gente tem que saber que existem níveis de amizades. Tem amizade que a pessoa, aquela mais próxima, né? Tipo, você que vem aqui em casa, a gente vai à sua casa. Sim. Tem amizade que a gente se limita ao ambiente de trabalho. Tem amizade que é da infância, que a pessoa vê assim uma vez ou outra, fala, e aí, como tá bem? Manda um abraço aí pra sua família, tchau, tchau. Tipo, a gente tem que saber separar a amizade, né? Tem que saber separar, porque as pessoas que vão fazer parte da sua vida, que você vai levar para dentro de sua casa, vão influenciar diretamente em como você é. Né? Sim, tem aquela sua mentalidade. Tem aquela chamada, você é a média das 5 pessoas que estão à sua volta, né? A média das 5 pessoas que estão à sua volta. Se você tem pessoas que não estão no mesmo propósito que você, vai acabar puxando para baixo, vai diminuir sua média. Exato. Vai diminuir sua média. É o que eu falei. Não é que você está deixando as pessoas de lado porque você é arrogante. Não tem nada a ver com isso. E outras vezes a pessoa se magoa com algumas ajudas que você oferece, né? E já aconteceu comigo. Mas eu não quero. Por que você está falando? Uma vez eu não vou falar o nome, óbvio, mas eu estava conversando com uma colega que era muito próxima. E eu falei, você tem hábito de poupar uma parte do seu dinheiro e tal, porque, assim, a vida é cheia de altos e baixos e tal. Mas por que você tá falando isso pra mim? Tem alguma coisa errada? Daí eu, não, desculpa. Ela, não, simplesmente não quero. Eu não guardo porque não quero, não gosto. E aí, a partir desse momento, essa pessoa começou a se afastar de mim. Entendi. Mas foi um assunto era um assunto leve, mas eu vi que houve um incômodo e ok, tudo bem, não tá não é nem esse o parâmetro, que eu vou ter amigos que poupam. Você só quis ajudar. Você só quis dar um conselho sobre economia, né? Um conselho, tipo, guarda dinheirinho aí, porque amanhã a gente não sabe, o imprevisto acontece, né? Isso. Sim. Mas... E até com coisas mais sérias sobre relacionamento. Eu tô brigando muito com o meu marido. E esse conselho já foi dado a mim também. Mas você é muito nova, por que você aguenta esse relacionamento? Você é bonita, Maíra. Por
que você fica aguentando, Leandro, assim? Aham. Se eu fosse você, eu alugava uma casa, ele vai ter que pagar pensão para seus filhos, e você ainda tem direito a metade do dinheiro que vocês têm guardado. Olha só que vida maravilhosa. E, assim, eu nunca dei esse conselho. Graças a Deus, isso nunca saiu da minha boca. Eu acredito que uma vez, em caso de agressão, que não tem que fazer, Sim. né? Agressão é diferente. Mas assim, era uma reclamaçãozinha de, ai, tá me incomodando com tal coisa. E aí o conselho foi, reze, né? Peça para Deus e veja até onde vale a pena para você, porque vocês já chegaram até aqui, vocês já têm uma vida muito legal e eu acho que não vale a pena ir por esse caminho. Acabou a amizade. Caramba. E o casamento também. Tem pessoas que são muito sensíveis a determinados assuntos e Tem. Sim. infelizmente não dá pra conversar. Não dá pra conversar. A gente também já passou nos problemas aí, mas a gente ouviu sabiamente vários conselhos de várias pessoas. E todo mundo sabe onde o calo aperta. Sim. Eu acho que no sentido do relacionamento é bem delicado. E tem muitas variáveis dentro ali. Mas o centro de tudo ali é o que não deve ser esquecido, né? Que foi o porquê que vocês ficaram juntos, porquê, e nunca deixar isso esquecer. Acho que isso dá um assunto para um podcast inteiro também, sobre relacionamento, né? Sobre relacionamento. Mas é algo que a gente precisa tomar muito cuidado, porque às vezes a gente fala coisas que nós não devemos falar. Às vezes tomamos as dores da pessoa que está contando só o lado dela. Se eu fosse você, olha só, né? Tem que tomar muito cuidado. Daí eu peço muito, meu Deus. Às vezes alguém vem, preciso te contar uma coisa, eu já falo, meu Deus, não sou eu que vou falar aqui agora, ilumina, porque eu não quero falar coisa que... Não quero tomar as dores, daí é isso. Eu acho que dá pra ver, todo mundo dá pra ver, então, que a Vanessa é uma pessoa super sábia. Sim. Tem muita coisa sempre me deu muitos bons conselhos, sempre. E é uma meia conversa, queria agradecer você pela conversa, por tudo que você abriu pra gente, conversou, contou. Ajudou a gente a dar nosso start no LeiraCast, né? Sim. Com o pé direito. E você, a primeira pessoa que a gente pensou em convidar para você. Muito obrigada. Muito obrigada a gente colocou uma lista aqui, umas 20 pessoas. Meu Deus, um privilégio, então. Muito obrigada. Você faz parte realmente da nossa ciclo de amizade, assim. Sim. Quer dizer, você muito feliz. Né, faz parte da nossa família, quase. Obrigada. Eu agradeço muito também pelo convite, eu fiquei muito feliz. Inclusive, eu quase errei a data, né? Mas eu fiquei ansiosa, eu queria na semana passada. Foi verdade. A Maíra também. Eu falei assim, tudo certo dela. A Maíra respondeu assim pra mim. Tudo certo para o dia 13/5. Foi. Tá bom. Tudo certo para o dia 13/5. Aí eu... Ela veio hoje, por favor. Muito engraçado. E onde é que o pessoal acha você? Nas redes sociais? Fala do arroba também da IMAX, que é sua empresa agora. Tá, então eu, Vanessa Popes, é com P, tá? É tipo Lopes com P no lugar do L, tá? Popes. Eu, Vanessa Popes. E arroba IMAX, é IMAXX, é isso, né? Vou colocar na descrição aqui do vídeo também. Muito obrigada pelo espaço. Obrigado por ter vindo. Obrigado por ter vindo e a gente vai convidar você mais vezes. Que Deus abençoe muito vocês, a família de vocês também. Eu queria finalizar com uma frase, inclusive não. Falou o podcast inteirinho sem falar uma palavra brusa, errado. Mas eu até anotei porque eu sempre esqueço a ordem da frase, eu sempre falo errado. Mas é uma frase de Santo Agostinho, que eu gosto muito, que fala assim: o orgulho é a fonte de todas as fraquezas, porque é a fonte de todos os vícios. Então, perceba que em qualquer coisa, no relacionamento, na amizade, no trabalho, com a sua mãe, na rua, no trânsito, se você é orgulhoso, ali não der espaço, não ouvir, é onde vai entrar o seu pior vício. É o vício do xingamento, é o vício do... qualquer vício, né? Todos os vícios horríveis que você pode imaginar. Não tenha orgulho. Peça ajuda, ouça, enfim, é isso. Acho que finalizamos. Finalizou muito bem. E obrigadão mais uma vez por ter vindo. A gente pretende chamar você mais vezes. Sim. Até o Renan também, a gente está planejando ali, criando um script para chamá-lo também. Vocês vão ter que ajustar a cor, porque ele fica vermelho. Eu vou avisar agora. Vermelho não, rosa. É o Pepe. Fica piada, fica.
Campeão. É isso, obrigadão aí. E se você acompanhou a gente até agora, não esqueça de curtir, seguir a gente, beleza? Compartilhar aí com os amigos. E as pessoas que gostam da Vanessa, compartilhe aí com as pessoas também, né? Se você, meu amigo, não está compartilhando, eu vou entender que vocês estão com ressentimento de eu estar no podcast LeiraCast e você não. Inclusive, você pode ser um dos próximos convidados, se você se comportar direitinho. Muito bem. Então é isso, gente. Muito obrigada por estar aqui com a gente acompanhando. A gente se vê na próxima quarta-feira, às 7 horas, novamente, no LeiraCast. Isso aí. Não esqueça da gente, beleza? Valeu pela força, obrigado por ter seguido e até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.